Tá direitinho, cara. Vamos, irmãos, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro. Hoje é 28 de 4 de 2025, segunda-feira, trazendo mais uma vez a palavra de Deus. As pessoas que de bom grado irão ouvi-la, que é difícil. Estamos vivendo uma época assim como foi no dia de Noé. Os homens só tinham tempo e espaço para as coisas da época, do seu tempo. E hoje não é diferente não. O mundo, a sociedade só tem tempo, só abre espaço para as coisas deste mundo. Jesus disse que no dia de Noé eles comiam, bebiam, casavam-se. Não era diferente da nossa sociedade não. A única diferença é que naquela época existia gigantes e a tecnologia e a ciência era atrasada para os dias de hoje. Mas as ações, as atitudes daquela sociedade, daquela primeira geração, ela não era tão diferente não. Porque os homens, todavia, se afastaram de Deus. Os homens colocaram agora o coração dele nesse mundo, amando a imoralidade e a depravação, amando a violência, tendo prazer de matar pai de família, perseguir pai de família, de atrás de pai de família. Não é diferente do que ele não é não. O mundo hoje está totalmente aportada. Os homens hoje se preocupam com a escolha dessa vida desse mundo. Apesar de termos seres sociais, precisamos relacionar um com o outro. E Deus nos adotara de livre-arbítrio. Mas o problema do homem é que o homem coloca as coisas deste mundo em primeiro lugar na sua vida. E quando o homem e a sociedade coloca as coisas deste mundo em primeiro lugar na sua vida, automaticamente ele está dizendo: eu não quero Deus na minha vida. Eu não aceito a direção, as instruções. Eu não quero guardar os mandamentos. E pouco estou me lixando para o que a palavra de Deus, ela nos exorta e nos orienta. Sabe por quê? Porque é a ausência de Deus na vida e no coração do homem. A Bíblia diz que após o pecado o homem agora herda uma natureza decaída. Após o pecado agora o homem perde o interesse, perde a vontade, o prazer de conversar, de dialogar. Ele perde o temor a Deus. E quando o homem perde o temor a Deus, ele abre agora um espaço. O contrário. Ele passa a amar a si mesmo. Ele passa a amar as coisas dessa vida. Ele não quer saber mais de Deus. Falar de Deus para ele é uma história de caroço, é um mito. É uma mitologia grega. Falar do amor, da misericórdia e do perdão de Deus para determinada geração, eles automaticamente terão comissão nos ouvidos. Por que eles terão comissão nos ouvidos? Porque a palavra de Deus vai incomodar a eles. Por isso que Jesus apresentou dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. No caminho largo não há regra, no caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode matar, pode roubar, não querer vestir uma saia, um cuecão de couro, um fio dental. No caminho largo você pode roubar, pode enganar, pode fazer de tudo. No caminho estreito é o contrário. É por isso que essa sociedade hoje, ele tem comissão nos ouvidos. Porque no caminho estreito há regras. No caminho estreito o homem tem que absolver por meio de um novo nascimento, um padrão de vida,
diferenciado daquele que ele vivia no caminho largo. E o homem agora está acostumado a tomar uma cervejinha, o homem agora está acostumado a fumar uma maconha, uma pedrinha, o homem agora está acostumado a derramar sangue, o homem agora está acostumado a vestir uma saiazinha, o homem está acostumado a botar um fio dental, o homem está acostumado agora a ficar de quase ser penetrado por outro homem, o homem está acostumado a abrir a sua boca e receber o espermo na sua boca. Eu não estou dizendo que todo homem faça isso, uma boa parte faz isso. Eu assisti agora há pouco uma movimentação, um movimento de homossexual. E ele dizia assim na câmera: quem não se casou não casa mais. Então isso é insulto para os verdadeiros homens, é um insulto para a criação de Deus. Quero isso, glória a Deus. E a Bíblia refuta essa ação que vem devastando a moral, que vem devastando o caráter do homem. E o homem agora, ele tem agora procurado a reverter a lei natural que Deus estabelecera no seu ato criativo e no casamento, no ajuntamento entre Adão e Eva. Aí Adão agora estava lá no jardim do Éden sozinho e ele via que cada animal tinha uma companheira. Por certo, ele se relacionava, ele coabitava-se um com o outro. Ele via o leão tendo relação com a leoa. E por aí vai. Isso é óbvio. Que quando Deus cria o homem, Deus disse para o homem crescermos e multiplicarmos e serem fecundos. Então, portanto, o homem tinha essa necessidade. O homem tinha essa vontade. Na cronologia bíblica, a Bíblia não apresenta os filhos de Adão e as filhas de Adão antes do pecado, mas obviamente Adão teve filhos e filhas sim antes do pecado. Porque o relacionamento entre mulher e marido e mulher, antes de Deus não é pecado não. O pecado é quando há uma união do mesmo sexo. O pecado é quando o cara se casa com outro homem, quando a mulher se casa com outra mulher. Mas o homem casando com o sexo oposto nunca foi que você era pecado. Portanto, meu amigo, é a razão de o homem hoje viver distanciado da comunhão de Deus. É a razão de o homem hoje não quer saber. É a razão do homem hoje não querer seguir os padrões éticos e morais estabelecidos pelo Criador. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pela morte entrou o homem e todos pecaram, quer dizer, todos amaram o pecado. Todos receberam, foram contaminados pelo pecado de Adão, mas porque eles amaram e se casaram com as coisas desse mundo. Quando eu falo as coisas desse mundo, eu não estou me referindo nem a um carro, nem a um apartamento. Pode até fazer parte, incluindo num rolo todo. Mas quando a Bíblia diz que ama este mundo, é quando o camarada tem um prazer. É que ele coloca as coisas deste mundo em primeiro lugar na sua vida. Não é pecado, não é crime você ter um apartamento, ter uma mansão, ter um iate, ter um carro de luxo ou não. Não é pecado você se vestir bem, se alimentar bem. Não, nunca foi pecado. Pecado é você colocar as coisas que você possui em primeiro lugar na sua vida. E você procurar agora idolatrar as coisas que você tem. E você colocar aquelas coisas que Deus lhe deu em primeiro lugar na sua vida. E colocar Deus em último lugar. Sabe como é? Sabe quando o homem coloca Deus em último lugar na sua vida? É quando o homem procura agora amar as coisas desse mundo. Ele tem prazer das coisas desse mundo. Ele ignora essa divergência de Deus. Ele não tem prazer de ter uma vida padronizada na palavra de Deus. Ele não tem prazer de agradar a Deus, ele procura agradar a ele mesmo. Ele não tem prazer e não tem tempo de ter uma vida pura,
uma vida santificada, uma vida totalmente apostada da corrupção deste mundo. Por isso que Jesus disse: aquele que ama este mundo, o amor de Pai não está nele. Além do cara se tornou materialista, o cara se tornou depravado, imoral, assassino. Nesse nosso dia, não é tão diferente do tempo de Noé, não. Os homens não querem mais saber de Deus, que fala em Deus da boca para fora. Foi aquela ocasião, Deus chegou para Israel quando ele profeta disse: você disse que eu sou Deus, que é chamado pelo meu nome, mas nas nossas ações, no dia a dia, você tem negado essa essência. Você tem negado esse temor que diz que tem a mim. Essa adoração que você tem me oferecido em vão. Porque vocês se tornaram filhos desse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa. O amor de Deus é tão grande para com a humanidade. Mesmo um homem diferente para com Deus. Mesmo um homem que ele não dê atenção, que ele não tenha o prazer de pelo menos comprar uma Bíblia ou ler pelo menos um versículo no dia, ou examinar as Escrituras, porque certa ocasião Jesus disse que a sociedade, o homem, ele erra por não examinar as Escrituras. Esse é o fator primordial na vida da criatura. Ele tem prazer, ele tem espaço para um filme pornô. Ele tem espaço, tem prazer, se sente bem em sentar-se numa roda de pessoas e falar mal da mulher, e falar mal do amigo, e falar mal do próximo, e falar mal do vizinho. Mas ele não tem prazer nem espaço de chegar em casa, tomar um banho, jantar, e pegar a Bíblia e passar pelo menos meia hora ou uma hora lendo a Bíblia. Por isso que Jesus disse que o homem ele erra muito. É a razão de todavia o cara continuar sendo ingrato a Deus, é a razão de todavia o cara permanecer na sua cegueira, na ilusão desse mundo, que esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo já foi amaldiçoado. Esse mundo já foi um paraíso. Quando Deus criou este mundo, era um paraíso onde Adão e Eva ele viviam. Mas após o pecado e o dilúvio, ele veio e deformou esse paraíso que Deus havia criado antes que Deus havia criado o ser humano. Agora o que levou a Deus a destruir esse paraíso? Quando eu falo paraíso, amigo, você olhava para o mar e você não via restos fecais. Você não olhava para o mar e não havia lixo no oceano. Você olhava para o mar, você tinha prazer em ver aquela beleza criada por Deus. Você não via uma baleia, você não via nenhum animal morrendo, sufocado por produtos plásticos, por rede de pescador, entre outras coisas, que o ser humano vem destruindo a natureza. Mas estava ali aquela beleza que Deus criou para o homem. O homem seria agora o cuidador, o homem seria agora preservador da natureza. Deus deu ao homem um oásis, um paraíso, mas após o pecado agora o homem passou a ignorar. O homem passou a ser agora um animal, um bicho feroz. Já dizia Bezerra da Silva, o homem com a arma na mão, um bicho feroz. E muitas armas, tem que ter uma arma branca, tem que ter uma arma de fogo. Que nega o elemento, ele tem um bicho feroz. Principalmente os dados. Dê dados ao homem, dê poder ao homem, dê dinheiro ao homem, que você vai ver quem ele é. Quem foi Hitler? A história diz, quem foi Hitler não é ninguém. Mas a sua oratória, a sua influência,
um austríaco, que foi Napoleão. Mas obteve sucesso por pouco tempo. Deram poder a Napoleão, deram poder a Hitler. E qual foi a ideologia de Hitler? Foi tornar uma nação pura. Ou seja, a Alemanha só teria de crescer dentro daquela própria nação, dentro daquela linhagem ali. Ele não poderia se relacionar com outro homem, com outro de outra nação, para procriar, para ter filhos. Mas ele queria casar com um alemão, com uma alemã, na ideologia dele, e trazer uma nação pura. Por isso que ele derramou muito sangue e matou. Mas o que eu quero dizer é que a ideologia desse homem, desse monstro, ele começou agora a cobiçar a riqueza dos judeus, que na época os maiores comerciantes eram os judeus que haviam tomado a Europa. Mas ele botou agora o olhar para a riqueza do judeu. E ele foi aclamado agora num partido nazista. E dentro desse partido nazista agora, ele cresceu. Ele foi reconhecido e agora o homem que torna presidente da Alemanha, e como ele se tornou presidente da Alemanha, ele começou agora a ter essa ideologia de dominar o mundo. É Nirode tinha o mesmo pensamento, Nirode tinha o mesmo objetivo de dominar o mundo. Aqui era Hitler, um louco no poder. Assim foi Nero, um louco no poder. Assim foi Calígula, um louco no poder. E muitos imperadores romanos, um louco no poder. Eles gostariam de ter a prerrogativa de Deus. Eles se autodenominavam a Deus. Eles querem receber a glória. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amigo. O poder muitas das vezes leva o homem para a condenação eterna. A Bíblia diz que Deus é que coloca o homem no poder. É Deus é que dá os dados ao homem. Nós estamos vendo também uma história, eu estou correndo assim. Nabucodonosor não era ninguém, mas Deus exaltou Nabucodonosor. E um certo dia, Daniel chegou para Nabucodonosor e mandou que ele revertesse os pecados dele e passasse a ser justo e ser misericordioso com os pobres. Ninguém quer saber de pobre, meu amigo. Só quem quer saber de pobre é Deus. Quando foi no outro dia, aí Nabucodonosor passeando no seu palácio, ele olhou para aquele monumento ali, grande. Aí no coração ele disse assim: porventura não foi eu, Nabucodonosor, que edifiquei aqui esse palácio? Quer dizer, ele transferiu a glória que era para Deus para ele. Quem não era um ninguém, quer dizer, foi Deus que deu a ele os dados, foi Deus que deu a ele aquele poder de governar o mundo. Mas ele atribuía a Deus, ser grato a Deus, ele atribuiu essa honra para ele. Assim também morreu o grande Herodes. Muitos loucos já passaram na história. Cada um mais louco e pior do que o outro. E todo esse louco que se autodenominava Deus morreram. E permanecem lá sepultados lá no inferno, esperando o dia da ressurreição dos mortos, para eles comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar conta do que ele fez aqui na terra. Mas Jesus Cristo foi diferente. Jesus Cristo foi crucificado numa cruz. Ele derramou o seu sangue com um objetivo: de resgatar o pecador da condenação e da maldição eterna. E esse que morreu na cruz no Gólgota, onde ninguém dava nada para ele, ninguém olhava para ele, não achava nenhuma beleza nele, quem olhava para ele não elogiava ele, quem olhava para ele menosprezava ele.
nossa visão humana, ele era um Zé Ninguém, nascido numa manjedoura de uma família pobre, num aspecto espiritual. O inferno, Satanás, a potestade, principado, quando ele dá o brado, Pai, tudo está consumado, em tua mão entrega o meu espírito. Satanás se aproxima dele quando ele agora respira e morre. Satanás se apresenta perante ele, diante dos seus súditos. Aonde estava ali reunido a igreja, aonde estava ali os soldados romanos, aonde estava ali o centurião, mas ninguém viu essa cena. Mas ele chegou, se dobrou o joelho perante ele e Jesus pisou na cabeça dele. O diabo agora foi deposto do seu governo. Ele havia usufruído do poder do engano, o poder da mentira. Aí agora veio um homem porque Jesus tomou uma forma humana. E João disse aquele que não tinha habitação em carne, é um anticristo, na sua habitação na carne como nós. Era um de nós, só como nós. Sem aparência, sem beleza, sem riqueza alguma. Mas a Bíblia diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Alguém pode dizer assim? Como é que pode? A maioria dos cristãos é tudo pobre. Porque a nossa riqueza não está aqui, não. Nasceu, meu A nossa riqueza está no céu. Capítulo 14, você vai ler ali que ele promete uma riqueza. E a maior e a primeira riqueza na vida do ser humano são os seus pecados perdoados. É a sua absolvição da condenação eterna do lago de fogo. Não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe ouro, nem prata, nem diamante que possa absorver você da condenação eterna, no juízo final. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder de reverter essa situação que você, por escolha, está predestinado para este lugar, aonde não há um hotel, aonde não há uma rede, aonde não há uma cama, aonde não há maconha, aonde não há cerveja, aonde não há um pãozinho, aonde não há um telão, aonde não há uma rede social, aonde não haverá uma mulher. A mulher mas você não terá tempo nem espaço para se relacionar com ela. Você não poderá fazer uma janta com a sua família. Você não pode falar, não poderá fazer um aniversário da sua filha e do seu filho. E nem tampouco você comemorar a sua data natalícia ou o ano que você tem de casado. Aqui você tem todo esse direito, aqui você tem esse espaço, aqui você pode ir para um casamento de um filho, de uma filha sua, aqui você pode fazer uma boda de prata, aqui você pode fazer uma boda de ouro, aqui você pode comemorar os 15 anos da sua filha, aqui você pode ir para um casamento de um filho, do irmão, de um tio, do sobrinho, você pode viajar para a Europa, aqui você pode ir para um campo de futebol, aqui você pode fazer um piquenique, aqui você pode viajar para o mundo inteiro conforme a sua condição, aqui você pode se vestir bem, aqui você pode se alimentar bem, aqui você pode se destacar, aqui você pode ter o nome no alto, no pedestal da fama, aqui você pode ser conhecido no mundo inteiro, vai lá no céu, você só poderá ser conhecido quando você renunciar às coisas deste mundo. Quando Jesus olhou para um pobre e disse para o justo: eu tive fome e você não me conheceu. Você tem depositado a sua fama aqui neste mundo, a sua riqueza aqui neste mundo. Agora, para você depositar a sua fama e a sua riqueza neste mundo, você tem que ajudar o pobre, você tem que ajudar os afabelados, você tem que dar de comer a quem não tem de comer, você tem que dar de vestir a quem não tem como se vestir. Não quer só pelo governo, não. Faça a sua parte. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem não faz, ele pega. Então não espere somente para o governo federal, nem o estadual, nem o municipal, não. Faça a sua parte também. Aqui na terra, você tem um ar-condicionado, se você tiver sede, você vai ter água. Se você tiver fome, tem alimento. Por mais simples que esse alimento chegue na sua mesa, mas você tem. Eu estou aqui bem logo, viu? Ô meu amigo, aqui nessa terra, as coisas se desandaram após o pecado. Deus criou o homem para ser justo, Deus criou o homem para ser semente a ele, Deus criou o homem para que o homem reverenciasse a Deus, honrasse
a Deus e preservasse a natureza. Deus criou o homem para o homem amar o seu próximo, mas hoje, após o pecado da segunda natureza decaída, pecaminosa do homem, o homem não respeita mais a vida, o homem não tem mais respeito, o homem não valoriza mais a sua família, o homem não valoriza mais os seus filhos. Sabe por que eu digo isso? Tem tantas mulheres que não é a questão minha, é sua, que anda quase nua, mostrando os seios, mostrando a pampa da bunda toda. Aí quando Adão deu uma companheira, Deus deu uma companheira a ele. Adão se alegrou tanto e disse para Deus: essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Eu não posso resistir a minha mulher que tem todo homem. Eu não posso fazer uma suruba com a minha mulher. Eu não posso colocar o meu pênis humano na minha esposa, não. Eu não posso colocar o meu pênis na boca da minha mulher, não. Como é que está, meu amigo? Paulo fez a analogia do casamento. O casamento ele é puro desde o namoro. No início do namoro. Paulo disse: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar uma noiva ao noivo, a saber, a Cristo. Veja a analogia que ele faz do casamento. Do namoro, noivado e casamento. Hoje, o que nós condenávamos há 200, 300 anos atrás, nós hoje abraçamos, nós hoje aplaudimos e recebemos como se a coisa fosse normal e simples. Antigamente as mulheres chamavam do seu marido e disse: meu senhor. Hoje a mulher quer mandar do homem, hoje a mulher quer manipular o homem, hoje a mulher está sendo assassinada, hoje a mulher não tem valor algum nessa sociedade. Por isso que o nosso doutor saudoso de Guerra da Silva já dizia: o homem com arma na mão vive que é homem. Você tem uma arma, você pode evitar. Agora você com a arma, você não vai evitar, você vai cair pra cima do cara que é homem. Isso é qualquer um ser humano. Não é bom você ter uma arma. Essa ideologia de você não ter uma arma. Vou conhecer um cara que vendia vergação. Ele foi assaltado e ele trabalhando na cabeça para comprar uma arma. Aí quando ele chegou com o cara, ele comprou e ele morreu com a própria arma. Ele era prestanista, era meu vizinho. Eu vou dizer onde ele foi assaltado, lá no Brejo. Há muitos anos, eu já era adolescente, eu conhecia a família. Aí ele foi assaltado por 2 ladrões. Aí ele doidou a cabeça agora, botou agora o pensamento de comprar uma arma. A esposa dele dizia que era enfermeira. Meu filho, não compre não. Não compre não, que você pode morrer com ela. Mas ele não acreditou, porque ele queria mesmo se vingar do dinheiro que levaram dele. Sabe o que aconteceu? O mesmo ladrão que assaltaram ele da primeira vez, foi o mesmo ladrão que assaltaram a segunda e mataram ele com o revólver dele tudo. Então a segurança do homem, meu amigo, não é uma arma, não. A segurança do homem não é uma pistola. A segurança do homem não é porque você está com 3, 4 amigos, 5, 6, 7 ou 10 do seu lado, não. A segurança de uma nação, a segurança de uma família, a sua segurança de estar em Deus. Não da sua riqueza e do seu dinheiro, não. Eu tenho um grande traficante, um centro de ouro, negócio de ouro, um centro de ouro. Pegaram, arrancaram o centro dele, subiu, levaram todo dele de ouro, um cordão, um relógio. É um amigo que ele está no Facebook, agora cadê os seus amigos? Onde é que estão eles? Você não tem amigo não, o seu melhor amigo é meu. Você não deve nem confiar no sapato. Se você não colocar um dedo, você pode ser um escorpião e segurar. Seu amigo é meu, ele morreu por você. Seu amigo é genocídio. Entrega a mão pro seu sangue, que quer libertar. Quem está lhe advertindo, lhe avisando. Quem diz um lago de fogo? Quem diz o inferno? Quem diz um padrão onde todo elemento humano tem que ser guiado? Existe um padrão moral estabelecido por ele, que todo ser humano, toda etnia, toda raça, tribo e nação deve obedecer. Por isso que Jesus disse que no caminho largo não existe regra. No caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode ser tua mulher. No caminho largo você pode ser ladrão, roubador, mentiroso, fofoqueiro. No caminho largo você pode fazer de tudo.
vestiu uma saia, vestiu um pecão de couro. No caminho largo você pode permitir que a sua mulher vá para o motel e faça uma suruba com os seus amigos e você com a mulher dos seus amigos. No caminho largo você pode ser ladrão, roubador. Você pode roubar o seu patrão. No caminho largo você pode ser um intrusão. No caminho largo você pode cobiçar a mulher do próximo. No caminho largo quando você deve ver você é a mulher do seu melhor amigo. Seu amigo saber. Por isso que eu digo que nesse mundo ninguém tem amigo não. Não coloque seu coração não. A Bíblia diz que não fiei nem amigo nenhum, irmão nenhum. Você é confiando e desconfiando. O melhor amigo do homem é Deus. O cara levou um amigo dele para casa dele para beber com ele. Aí amigo do cara muito tempo, desde a infância. E quando ele estava bebendo, eu disse que é perto da minha casa. O cara começou a dar em cima da mulher do cara, a mulher do cara botou no respeito pela bonita, e o cara começou a assediar a mulher do cara. Sabe ele que dá? Você levar amigo para a sua casa, meu irmão. Você não quer a casa de amigo, não. Se você tem uma escolha, se você quer que faça uma protegida, se você quer fazer uma pessoa da pata, com a sua família no meio da sua família. O que aconteceu? O cara ficou carregando a mulher do cara. E o cara era faixa preta de judô. Só deu o cara na cabeça. Ele matou o cara na hora somente de porrada de pé, meu irmão. Então essas coisas nós podemos evitar. Se você quer tomar uma cervejinha, quando você estiver tomando cervejinha num arró de amigo, fecha a boca, vigia a sua língua. Veja o que você vai falar, veja o que você vai dizer, porque você poderá ser traído nesse mundo de horror, de miséria, de pecado, de prostituição, de moralidade, de assassinato. Você deve vigiar a sua língua, você deve olhar quem são os seus amigos, você deve analisar, estudar as pessoas serem certas. Sempre eu pego Como o Jesus metrô. foi traído por Judas, você também pode ser traído pelo seu melhor amigo. Vai com lá. Você foi criado lá, né? Sabe isso, melhor que você. Você confia no cara que ele traiu ele. Cadê? Você advertendo que a palavra de Deus não morre. Ah, pastinha aí. As histórias que foram registradas na Bíblia. A missão de Deus. Ele é o melhor amigo do homem. Porque ele deu o seu filho Jesus. Olha que todo aquele que não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu não posso tomar mais tempo por causa do horário. Eu prego muito correndo assim na rua, porque eu tenho um horário de chegar em casa por causa da minha cachorra, já avisei. E outra coisa, eu não estou no púlpito, eu não estou numa sala reservada, com a Bíblia de lado, com comentário, com dicionário bíblico, é bom demais. Mas na rua nós temos que pregar o que o Espírito Santo manda. Na rua você não pode dar um estudo, porque o tempo não permite, que eu prego nosso irmão Alexandre. Eu já chego tarde por conta do horário. E agora a minha cachorra está tendo uma queda de glicemia. Aí eu sempre eu tenho que estar por perto dela. Ela começa a cair. E quando ela começa a cair, ela vai e procura a gente. Parece um ser humano. Ela começa a bater na gente já sabe que ela está sofrendo com a baixa. Aí quando a gente vai aferir a glicemia dela está em 20, está em 15. Ontem ela me acordou, era meia-noite. Ontem foi 2 horas da madrugada. Caindo, eu me levantei. Eu tive que botar ela mel com batata e ração para ela comer. Aí levantou ela. Mas se eu não estiver em casa, ela vai morrer. Pastor, é por isso que eu não posso estar muito tempo. Eu prego correndo. Também eu não me acho um grande pregador. Sou fraco, sou fraquinho. Eu prego pela misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer, por esse pouco tempo que eu usei aqui na rua correndo, que ainda há uma solução para você. O homem só deixa de gozar dessa condição de absolvição quando ele parte daqui, como está escrito lá em Hebreu, que foi proposto uma só vez, o homem morrer, e depois disso ele segue salvo juízo. Assim é Jesus Cristo, como Salvador da sua alma. Portanto,
para você aceitar ele, você tem que entrar no caminho estreito, abandonar o roubo, o adultério, o cuecão de couro, deixar de não permitir que a sua mulher, para chegar ao orgasmo, essa fantasia sexual, colocar o dedo no seu ano, nem você mandar sua esposa ter uma relação oral com você e nem você penetrar no ano dela. Porque o ser humano foi composto de vários órgãos diferenciados. E o coração não faz a vez do pulmão, o pulmão não faz a vez do rim, o rim não faz a vez dos olhos. Portanto, a vagina não faz a vez do ano e nem tampouco a vez da boca. Aceita Jesus em nome dele.